acerca da santificação para podermos ser arrebatados no dia da vida de Cristo. E na quarta-feira passada, nós mostramos o poder da cruz de Cristo vencendo a nossa velha natureza. E mostramos que em Romanos capítulo 6, versículo 6, o apóstolo Paulo nos mostra que o corpo do pecado, ele é desfeito exatamente para que não vivamos mais para o pecado. E escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, ele é muito claro, dizendo que se um morreu por todos, então todos também devem morrer por um. Isto é, se Cristo morreu por nós, se nós acreditamos nessa verdade, também devemos morrer por Cristo. Isso se refere não simplesmente à vida material, mas também à nossa vida espiritual. Vimos também que pela ressurreição de Cristo, a ressurreição de Cristo tem uma virtude muito forte e nos dá força para que possamos buscar a santificação. Não é? O apóstolo Paulo diz, em Colossenses capítulo 3, versículo 4, que quando Cristo se manifestar, Ele, que a nossa vida, também nós nos manifestaremos com Ele. Então, quando nós começamos a pensar nessa relação, nós obedecemos a palavra de Deus quando diz que nós devemos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 11, quer dizer, é um ato nosso. Assim como foi o ato de Cristo morrer na cruz para que nós tivéssemos vida, é um ato nosso fazer morrer a nossa natureza pecaminosa para que tenhamos vida em Cristo. Então a santificação, ela começa com um desejo ardente dentro de nós. Porque na vida espiritual, irmãos, não existe determinações de obrigação. Mas a palavra sempre usa o si. Você vê que quando Jesus chama as pessoas, ele diz se. Não é? Ele não diz você está obrigado. Exatamente porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Apesar de ser Deus, ter todo o controle, ter todo o poder, e poderia claramente manifestar o seu poder e modificar a situação, mas ele não é como Satanás que oprime. Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento, quanto mais conhecimento nós tivermos de Cristo, e quanto mais aceitarmos a sua palavra, guardarmos aquilo que ele nos tem ensinado, nós não vamos simplesmente crescer espiritualmente no conhecimento, mas cresceremos como Cristo cresceu, na estatura, conhecimento e graça diante de Deus e diante dos homens. E essa é a vontade do Senhor, que nós passemos a crescer de valor em valor até atingirmos a função que Ele quer. Vimos também, lá no capítulo 1, em 1 João capítulo 4, versículo 4, nós vimos que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
O que é que o apóstolo João quer dizer? Que nós recebemos, depois da ressurreição de Cristo, o Espírito Santo para estar conosco. E o poder do Espírito Santo, ele é superior a qualquer poder que exista neste mundo. Mas a única coisa que nós temos que fazer é deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. O que é que diz o apóstolo? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, muitos estão ouvindo a voz do Senhor, mas estão endurecendo os seus corações. E por endurecer os seus corações, a missão completa de Deus não passa a tomar conta da vida. Hoje, meus irmãos, nós vamos focar no processo de santificação para a vida de Cristo. Nós vamos focar o sangue de Cristo, o chamado sangue do Cordeiro, chamado sangue da aliança. E a Bíblia nos mostra que ele tem poder para nos guardar até o fim. Quando nós começamos a pensar nesse aspecto, de repente existe uma confrontação muito grande. No capítulo 24 de Mateus, os irmãos podem conferir, eu vou até abrir também junto com vocês. Mateus capítulo 24. Acharam, meus irmãos? Amém? Então, Mateus capítulo 24. Quando nós olhamos o versículo 13 do capítulo 24, Jesus mostra a preocupação que nós devemos ter de como encontrar ou não encontrar Jesus. Porque aquilo que mais perturba na vida espiritual é aonde está Jesus. Aonde eu posso encontrar Jesus? Para ser modificado, para ser transformado por Ele, para que Ele possa falar comigo acerca do poder do seu sangue. E a Bíblia mostra que as pessoas correm muito nesse aspecto. É uma busca constante, essa busca que existe nos dias atuais. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Versículo 22 diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aquele dia. E aí vem a razão do versículo 24: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Nós estamos vendo esse momento. E nesse momento existe exatamente um ensinamento falso acerca de Jesus Cristo. E esse ensinamento falso leva as pessoas a um pensamento falso. Que pensamento é esse, pastor? É o pensamento acerca da salvação que leva a pessoa à igreja. Pastor nosso me contava, a última vez que esteve conosco aqui, pastor Roberto, pastor ali no Céu Azul. Ele disse que acabou de pregar no domingo à noite e acabou de pregar sobre a salvação. Quando trouxe aquela palavra, ele mostrou que a salvação pode ser perdida se a pessoa quiser. E explicou bem o texto. Quando terminou o culto, havia um visitante desses visitantes ilustres
desses que sabem tudo, menos entenderam o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a verdade de Deus. E esse visitante ilustre que diz ter muitos cursos superiores, ele chegou para o pastor e disse: olha, pastor, o senhor acabou de ensinar uma doutrina errada na igreja. Porque a palavra de Deus é esta: salvo uma vez, está salvo para todo sempre. Veja bem, salvo uma vez, está salvo para todo sempre. Olha, irmãos, em parte é verdade, mas em parte também é mentira. É uma heresia. Por quê? Porque Jesus diz o seguinte: aquele que perseverar até o fim será salvo. Se nós formos para o livro de Ezequiel, no capítulo 18, a Bíblia vai mostrar claramente este assunto chamado predestinação, mostrando que se o ímpio se arrepender de todos os seus pecados e passar desta vida para outra, nesse arrependimento ele será salvo. Mas o mesmo capítulo de Ezequiel, ele mostra de forma clara: se o justo deixar de praticar a justiça, isto é, deixar de viver com Deus, abandonar o caminho do Senhor, a palavra de Deus fala: eu não me lembro mais de nenhuma das suas justiças, do seu pecado ele morrerá. E ainda acrescenta o profeta Ezequiel: a alma que pecar, esta alma morrerá. E quando nós vemos o apóstolo Paulo também tratando da segurança da salvação, ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a minha e eu guardei a minha fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora sim, a coroa está reservada para nós. Então existe um ensino maligno acerca da salvação e da segurança da salvação. Aí essa pessoa disse para o pastor: pastor, mas Jesus está escrito na Bíblia, Jesus falou: aquele que o Pai me dá, ninguém arrebata da minha mão. Eu falei para o pastor: você devia ter falado para ele que é uma verdade muito grande. Todo aquele que o Pai dá para o Filho, ele não pode ser arrebatado da mão do Filho. Mas a pessoa pode olhar para o Pai e dizer o seguinte: Pai, Filho, solta a minha mão. Jesus solta. Você tem a parábola do filho pródigo. E tinha tudo em casa. Ele disse assim: pai, dá a minha parte, eu quero me mandar. A Bíblia mostra de uma forma muito clara que o pai não obrigou ele a ficar em casa. Não obrigou ele a ficar em casa. Mas o que é que o pai faz? Entregou tudo. Mas no dia que ele se arrependeu e voltou, o pai também não cobrou o que ele havia dado antes. O pai disse: esse é meu filho, que estava morto e agora reviveu. Estava perdido e foi achado. E recebeu com grande gozo, com grande alegria, com grande felicidade. Então veja, irmão, essa doutrina de salvo uma vez, salvo para sempre, ela é verdade em parte e em parte não é. Em parte, se você nunca deixar os caminhos de Jesus, a salvação está garantida. Mas se você abandonar, qualquer pessoa abandonar os caminhos de Jesus, está perdido. Então é condicional. A vontade de Deus, Jesus não diz assim: todos não vão se perder. Isso é a vontade do meu Pai, é que ninguém se perca. Existe a vontade de Deus. Outro versículo da Bíblia que mata este assunto da predestinação de uma forma também tranquila é o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o quê? O mundo. Amou todos. Que deu seu Filho unigênito.
E agora começa. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem. Jesus também explica, e a vida eterna é esta, que te conheçam como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem o enviaste. Então nós estamos fechados neste quarto. Nós permaneceremos com Cristo se quisermos. Se não quisermos, o Senhor não nos obriga. Mas eu creio que o desejo do coração de cada um de nós é permanecer cada vez mais e mais com Cristo. Não é? Quando nós pensamos exatamente nesse enfoque da Bíblia Sagrada na segurança, o poder do sangue para nos guardar até o fim, nós vemos que ela está baseada na grande preocupação de Jesus Cristo. Você pode abrir em João capítulo 17, versículo 11, quando Jesus fala: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Guarda em teu nome aqueles que me deste. Veja bem, aqueles que são dados para Cristo, eles devem ser guardados no nome de Deus. Se está se guardando, é porque existe o perigo de a pessoa fugir. Então a guarda de Deus, ela é constante sobre a nossa vida. E no versículo 24, está o desejo final de Jesus para conosco. Jesus ora dizendo: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Então, qual o desejo de Jesus que Jesus expressa acerca da nossa vida? Que nós fiquemos com Ele para ver a sua glória. A hora que Cristo se manifestar em glória, nós devemos estar juntos. A hora que Cristo for glorificado, nós também seremos glorificados com Ele. Mas tudo isso nós temos que pensar no princípio santificador plenamente, para que possamos estar com o Senhor. E quando abrimos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a palavra diz, o apóstolo Paulo exorta, que sejamos plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos considerados conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o apóstolo Paulo está dizendo da guarda de Deus. Está dizendo, falando de uma posição que nós devemos tomar. E de sejamos, eu e você temos que tomar esta posição, né? Sejamos conservados e irrepreensíveis. Então eu tenho que ter cuidado com a minha vida espiritual. Eu tenho que ter cuidado com a minha vida material. Eu tenho que ter cuidado com as minhas ações. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que está dentro da minha alma. Porque eu posso enganar a todos com aquilo que eu estou fazendo. Ou eu posso estar na igreja por causa de uma terceira coisa, um interesse diferente. Eu posso ser um pastor, um presbítero, um diácono, uma diaconisa, um evangelista, um membro da igreja, um líder. Mas por causa de uma necessidade diferente na minha vida, e não pela sinceridade diante de Deus, e posso até enganar a muitos, quem sabe enganar todos, mas não vou enganar Deus. Então a minha preocupação não é simplesmente de aparecer diante dos homens, não é de diante dos homens ser uma pessoa modificada, uma pessoa transformada.
ser uma pessoa diferente. Eu tenho que ser diferente espiritualmente. Não só no meu corpo, mas no meu espírito, na minha alma, no meu corpo, eu devo ser diferente. Porque eu tenho que trazer no meu corpo aquilo que o apóstolo dizia, o apóstolo Paulo dizia, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Hoje nós trazemos muitos tipos de marcas no nosso corpo. Nós trazemos vários posicionamentos para a nossa vida material e espiritual. Mas será que aquilo que estamos trazendo representa as marcas de Cristo? Ou então eu me perguntaria, quando o apóstolo Paulo fala, eu trago em meu corpo as marcas de Cristo, seria uma tatuagem? Que ele chegava em um local diferente, estava escrito Jesus na testa dele, uma tatuagem que sabe do braço, não? Seria isso? Não. As marcas de Cristo são as virtudes de Deus havidas na vida de Cristo. É a obediência que Cristo tinha diante de tudo aquilo que ele deveria fazer para o Pai. A gente vive uma situação, e eu tenho visto isso aqui na nossa igreja, não vou falar nem em outras igrejas, que às vezes quando você mostra para uma pessoa uma verdade bíblica, ela não gosta às vezes de aceitar, porque ela acha que aquilo que ela tem como verdade é verdade bíblica. Eu estava esta tarde num local, minha esposa estava comigo, e nós estávamos num local onde tem uma pessoa que é bastante usada por Deus. E eu tenho uma certa liberdade de falar com aquela pessoa. E de repente houve um fato e eu conversei com ela. Ela parou, olhou assim para mim e disse assim, pastor, o senhor sabe que desde há alguns dias isso que o senhor falou está me perturbando? Hoje cedo me perturbou. E eu falei com Deus hoje cedo. Eu falei, Senhor, manda alguém falar comigo sobre isso. Já sabe que aquela pessoa não é do Brasil para Cristo. Mas naquela hora, não sei porquê, eu senti vontade. E eu me abri, eu comecei a falar sobre aquilo. Ela parou, olhou e disse assim, o Senhor confirmou aquilo que eu pedi hoje cedo. E eu não vou mais praticar isso. Eu vou mudar minha conduta nesse sentido, porque eu vou mudar mesmo, porque eu senti que é a vontade de Deus, e isso está me impedindo alguma coisa que eu penso de Deus. Estou preparando um estudo e vou dar para a igreja. Por que a pessoa não recebe resposta da sua oração? Eu até mesmo fiquei pasmo quando eu comecei a encontrar algumas coisas que a Bíblia me disse, que o Senhor dizendo que não responde a oração por causa daquilo. E a principal dentre todas essas coisas chama-se obediência à palavra. Nós às vezes temos uma caminhada muito grande, uma caminhada farta, uma caminhada espiritual regalada aos olhos de muitas pessoas. Mas diante de Deus está faltando alguma coisa. Como Jesus, quando aquele moço rico se aproximou dele e fez uma pergunta categórica de alguém que quer receber alguma coisa de Cristo. Bom mestre, o que devo eu fazer para ter a vida eterna? Se alguém faz uma pergunta dessa, diz assim, essa pessoa está interessadíssima. E eu teria conversado com aquela pessoa, quem sabe, de um modo muito mais agradável do que aquele que Jesus conversou. Mas Jesus olhou o coração.
e disse, olha, começou a falar sobre os mandamentos, o moço era na ponta da língua, o doutor da lei, né? O príncipe judaico. Era na ponta da língua tudo para ele. Tudo isso que eu tenho observado desde a minha mocidade. Isso é, diante de Deus eu estou numa condição perfeita. Mas Jesus olhou para o coração dele. Coração avarento. Se vai, vende o que tens, vem me seguir. Eu creio perfeitamente que se aquele moço tivesse dito para Jesus, Jesus, aguenta um pouquinho, eu vou sair para vender e volto já. Jesus ele disse, vem cá, você não precisa vender nada não, para mim você já vendeu. E foi assim que Deus fez com Abraão. Abraão, me dá teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas. Abraão preparou tudo sobre o molhado. Na hora capital, o Senhor disse, opa, eu estava testando teu coração, Abraão. Eu conheço teu coração, mas eu queria testar para ficar um testemunho diante de todos daqui, quem você é e como você ama. Isaac morreu simbolicamente. Eu creio que teria sido da mesma forma. Mas não, aquele moço que tinha todas as qualidades exigidas na lei, ele amava a riqueza acima de tudo. Que a palavra de Deus não proíbe ser rico. A Bíblia não diz é pecado ter dinheiro, é pecado ter bens, mas a Bíblia diz que é pecado amar ao dinheiro acima de Deus. Lembram-se daquele homem? A Bíblia diz que ele não cometeu o pecado de fazer grandes armazéns. Mas ele cometeu o pecado quando diz assim, olha minha alma, tu come, folga, dorme, não existe mais nada. Ele não glorificou a Deus pelos bens, e ele mostrou a disposição de aplicar os seus bens naquilo que Deus queria. Quantos de nós está dessa forma na vida? Não são somente bens materiais, mas são bens espirituais. São os nossos talentos que nós não negociamos. Nós não estamos entregando na mão do Senhor aquilo que deveríamos entregar. Eu não estou me referindo somente a dízimos e ofertas. Estou me referindo a tudo aquilo que possa ser colocado nas mãos de Deus na nossa vida. Se o Senhor nos deu capacidade, inteligência, apliquemos a inteligência. Se o Senhor nos deu coragem para outras coisas na obra dele, façamos aquilo que Deus nos deu coragem. Está certo? Os nossos talentos não são iguais, mas a nossa recompensa é igual diante de Deus, se soubermos negociar os talentos que Deus colocou nas nossas mãos. O poder, irmãos, do sangue de Cristo, de nos guardar até o fim da santificação, ele é tão grande. Vamos abrir Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse é fácil de achar, né? Capítulo 19, irmãos, capítulo 12. Desculpa. Apocalipse, capítulo 12. Vamos começar no versículo 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Aqui nós estamos no final.
porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. No versículo 11 diz: e eles o venceram. Eles quem? A igreja, os irmãos. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Vitória pelo sangue do Cordeiro. Interessante quando mostra, principalmente nessa semana que a turma comemora a semana da Páscoa. O cristianismo comemora todas as datas fora da data, né? Porque pelo menos uma data nós temos. E a história nos mostra essa data. Tem vários bacharéis em direito, até advogados. E nós temos nos livros de direito uma cópia da sentença de Cristo. Já leu isso? Eu vou trazer para você, viu? Nós temos uma cópia da sentença de Cristo. E na cópia da sentença de Cristo está lá o dia 25 de março. Quem não tem a cópia da sentença de Cristo? Quem gostaria de ter? Vou procurar um livro amanhã, um deles, tem vários que tem, e vou tirar a cópia para que os irmãos que queiram tenham. 25 de março, é a sentença completa. Entende? Fazer o julgamento, a condenação, dá o nome dos que estavam lá todos. Quem já leu essa peça? E vamos dar para vocês e vou ver se passo no Lutero. A gente jogar no YouTube. No YouTube mesmo, tá? E no Facebook, a cópia da sentença de Cristo. Então, a sentença de Cristo é 25 de março. Mas nosso calendário é meio esquisito, é não sei quantos dias depois do carnaval, aí vem a quaresma, vem não sei o que, vem não sei o que mais, um bocado de contagem é diferente. Mas para nós nos importa. O que nos importa é o seguinte: Jesus nasceu. Vamos comemorar o nascimento de Cristo. Para mim não importa se é 25 de dezembro, for 1 de janeiro, for 10 de fevereiro, for 15 de março, for 20 de abril. Mas desde que eu não concordo, vamos comemorar o nascimento de Cristo, vamos embora. Eu não estou comemorando a data, estou comemorando o nascimento. Como há um consenso geral também em comemorar um certo dia, que cada mês é diferente, cada ano é diferente, da morte de Cristo, a gente comemora também. Nós não estamos comemorando o dia, estamos comemorando a morte, que a gente já faz em toda a ceia, né? Então veja o seguinte: o poder do sangue. Já no passado, nos sacrifícios havidos, Deus começou a demonstrar o poder do sangue para guardar e para livrar. Abra o capítulo 12 de Êxodo. Livro do Êxodo. Acharam o Êxodo 12? Êxodo 12 é quando foi instituída a Páscoa. E para os judeus foi dito o seguinte no versículo 2: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. O calendário judeu é diferente de todos os calendários. O início do ano deles é o nosso 1º de janeiro.
E você vê que na saída do Egito, não era o início do ano. Mas para que fosse marcada uma nova era no meio daquele povo que Deus estava retirando, o Senhor disse: este mês agora, vamos dizer que não fosse nós, será o vosso janeiro. Tá certo? São os primeiros dos meses. E agora, este mês, vocês vão comemorar uma coisa chamada Páscoa. A palavra Páscoa não é ceia. A palavra Páscoa significa passagem. A Páscoa era uma festa para comemorar o livramento da morte na terra do Egito e a saída do povo de Israel da terra do Egito. Só que para comemorar a Páscoa, a palavra diz, olha, o versículo 3: cada um tome para si um cordeiro, segundo a casa do seu pai, um cordeiro para cada casa. Então eram vários cordeiros. Naquele dia na terra do Egito, para comemorar a Páscoa, foram mortos vários cordeiros. Só que o sangue do cordeiro da Páscoa, ele teve uma finalidade diferente. A finalidade do livramento ou da salvação. Porque o Senhor tinha dito: nesta noite vai passar um anjo sobre a terra do Egito e todo primogênito na terra do Egito vai morrer. Isso aqui está no capítulo 12. Vai morrer o primogênito dos animais e vai morrer o primogênito dos homens, dos seres humanos. Então, onde houver um primogênito na casa, vai morrer. Agora vocês, que são meu povo, eu vou poupar o primogênito de vocês. Só que vocês têm que fazer alguma coisa para que o primogênito de vocês não morra. Então vejam, o cordeiro sacrificado não era para a purificação de pecados aqui na Páscoa. Mas o cordeiro sacrificado na primeira Páscoa foi exatamente para não haver morte na casa dos israelitas. Mas para que isso acontecesse, eles tinham que pegar o sangue do cordeiro e colocar no umbral da porta. Do lado de fora, o israelita tinha que colocar o sangue do cordeiro no umbral da porta. E o Senhor disse: na hora que o anjo passar, a casa que tiver sangue no umbral da porta, ela está protegida da morte, está guardada. Está protegida da porta guardada. Não vai morrer ninguém dentro daquela casa, e nem os animais daqueles que foram donos daquela casa. A proteção pelo sangue. O Senhor estava preparando a vinda de Jesus Cristo. Porque a grande finalidade do sangue de Cristo era a nossa proteção. Não a proteção da morte física, como foi na terra do Egito, mas a proteção da morte espiritual. A proteção da morte espiritual era através do sangue de Cristo. A proteção da morte física foi através do sangue do cordeiro. Nós estamos na semana da chamada Páscoa. Existem aqueles que chamam a Páscoa cristã. Tá certo? Eu
tenho as minhas reticências em chamar comemoração da Páscoa. Porque Jesus modificou a Páscoa para a ceia. A Bíblia mostra que Jesus, quando estava para ser crucificado, ele chama os discípulos e diz para os discípulos o seguinte: olha, eu queria que não conversassem aí no corredor. E ele diz para os discípulos o seguinte: eu quero que vocês preparem esta Páscoa para mim. E quando eles vão preparar a Páscoa, Jesus ensina tudo. Vocês vão encontrar um homem, vocês vão dizer: eu quero. Aquele homem vai tomar uma posição, vai ceder a sala. Existem até aqueles que dizem que o homem, na casa do qual foi celebrada a Páscoa, era a casa da mãe de João Marcos. Isso são historiadores da Bíblia que diz. Mas dá uma ideia que realmente é. E para que Jesus mudasse, aconteceu o seguinte: na Páscoa haviam 3 cálices. O primeiro cálice e o segundo cálice, eles tomavam durante a comemoração do ato. Quando comiam o carneiro assado, quando comiam as ervas amargosas, quando comiam os pães ázimos, eu não vou entrar no significado de cada um, exatamente ali, durante esta, eles participavam de 2 cálices. Quando terminavam, ainda tinha o terceiro cálice e tinha ainda pão. Jesus para naquela hora, quando tinham comido o cordeiro, quando tinham bebido os 2 cálices, Jesus para e diz assim: gente, um momento de silêncio. O terceiro cálice agora vai significar uma coisa diferente. Eu desejei muito participar com vocês desse momento. É como se Jesus estivesse dizendo: eu vou dividir agora a história do cristianismo aqui. Vou fazer uma separação entre cristianismo e judaísmo agora. E a separação é essa. Vocês estão vendo esse pão? Ele não representa mais a saída de vocês da terra do Egito, mas ele representa agora o meu corpo que vai ser oferecido na cruz do Calvário. E quando vocês comerem este pão, é como se vocês estivessem comendo o meu corpo. Pegou o cálice, que era chamado cálice da bênção, o terceiro cálice, ele levanta, abençoa o cálice e diz: este cálice agora vai ser repetido por vocês toda a vida. E este cálice, ele representa o meu sangue que foi derramado na cruz do Calvário por vocês. E eu quero que vocês façam isso toda a vida em memória de mim. Porque toda a vida que vocês comerem este pão e beberem este cálice, não são os 3, e beberem este cálice, vocês estarão comendo e bebendo e anunciando a minha morte até que eu volte. Naquela hora foi encerrada a Páscoa. Naquela hora Jesus não ordenou que a igreja realizasse nas Páscoas, mas Jesus determinou que a igreja celebrasse a Santa Ceia. Você quer ver algo no Novo Testamento? Você encontra pelo menos uma vez a igreja celebrando Páscoa? Mas você encontra o apóstolo Paulo no capítulo 11 de Coríntios, celebrando a ceia do Senhor,
e começando a dizer: nisto, meus irmãos, porém não vos louvo, porque quando vos ajuntais, não vos ajuntais para melhor, mas para pior. A igreja de Corinto celebrava a Páscoa diferente, a ceia diferente. Levava os garrafões de vinho para encher a cara, e pão com fartura, enquanto tinha aqueles que não tinham nada. Aí o que Jesus faz? Jesus toma o cálice, reparte o cálice. Jesus toma o pão, reparte o pão, para que houvesse uma igualdade diante dos homens quanto ao corpo de Cristo, ao sangue de Cristo e à salvação. Em que não agora a proteção do sangue, que não era mais sangue do Cordeiro, mas era sangue do Cordeiro imaculado. Aquele que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ex habemus Dei, ex quitoris peccatum mundi. Não é línguas estranhas, latim, viu? Tá certo? Essa é a Deus, essa é a vitória de pecado do mundo. Então João Batista está dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus não disse: eu não sou o Cordeiro de Deus. Mas Jesus diz depois, na Bíblia: eu vim para dar a minha vida e dar a minha vida em resgate de muitos. Então o que acontece? Quando nós acreditamos no poder do sangue de Cristo, primeiro grande efeito do poder do sangue de Cristo na nossa vida, o perdão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados. É como eu disse no primeiro estudo que eu dei: o sangue de Cristo, segundo a Bíblia nos ensina, não é para curar enfermidade, não é para expulsar demônio, mas é para purificar pecado. É para curar a maior de todas as enfermidades, que é o pecado. Aí está o poder que Deus deu ao sangue de Cristo. Está certo? A pessoa aceita Jesus. O sangue de Cristo purifica de todo o pecado. E nós continuamos, através do sangue de Cristo, no processo de santificação na nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Está certo? Então é essa que tem que ser a nossa preocupação. E esse dia se aproxima. E é por isso que o apóstolo Paulo, de uma forma muito clara, ele olha para a igreja e diz assim: eu sei em quem eu tenho crido. Desculpe, ele olha para a igreja, não, ele olha para Timóteo, né? Está lá no 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Esse dia que se aproxima, meus filhos. Se aproxima exatamente para o povo que tem uma vida em santificação. Quando nós abrimos Hebreus capítulo 13, versículo 12, a Bíblia diz que Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, santificar o seu povo com o seu próprio sangue. Então ele morreu na cruz, em primeiro lugar, para perdoar os nossos pecados. Em segundo lugar, para nos santificar. E nós pudéssemos crescer em santificação, porque todos nós cometemos pecado, mesmo sendo crentes. Veja bem, todos nós, mesmo sendo crentes, nós cometemos pecado. Mas não devemos viver no pecado. Quando nós abrimos 1 João capítulo 2, versículo 28, o apóstolo João é bem claro quando diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogados, aquele que chama para si, aquele que assume a responsabilidade. Entende?
aquele que assume o problema, aquele que diz, não é seu, é meu, eu vou resolver agora por você. Então, filhinhos, não pequeis, tendes um advogado diante de Deus, Jesus Cristo. Então, o crente, ele tem que viver uma vida de santificação, porque mesmo sendo crente, ele vem a cometer pecado. Você mesmo pode começar a fazer uma análise da sua vida hoje. Se você se irritou com alguém, você cometeu pecado. Se você falou mal de alguém, você cometeu pecado. Não é simplesmente matar, roubar, adulterar, isso, aquilo, outro. Não. Pecado é tudo aquilo que viola a consciência de Deus. Quer dizer, o desejo de Deus, a vontade de Deus na nossa vida, é um pecado. E exatamente esse efeito purificador do sangue de Cristo, ele vai atingindo a nossa vida nesta caminhada, para que nós possamos, no dia da sua vida gloriosa, não sermos confundidos, mas estar com Ele, passar a estar com Ele naquele dia, em santificação, guardados pelo poder do seu sangue, e assim teremos confiança e não seremos confundidos por Ele no dia da sua vida. O principal agente da nossa pureza é nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue. E é por sangue de Jesus que nós vamos vencer toda a impureza e todo o pecado, porque este é o propósito de Deus. Mas eu tenho o versículo errado do filhinho, não pequei. Está na 1 João. 2, Hein? 2, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1, né? Eu vi aqui quando eu comecei a falar, minha consciência bateu, não é. É 2 e 1, né? Tá certo, muito obrigado, viu? A gente vai falando, são muitos versículos, a gente pode confundir uma hora. E é bom que alguém tenha atento. Eu queria fazer um pedido. Quando eu citar um versículo trocado, levanta o dedinho assim. Aqui eu tenho uma irmã chamada Vera, fez uma cirurgia, né? Ela está para mim. Se eu citar um versículo trocado no primeiro, levanta o dedinho e já me diz onde está. Senão eu quero ler aquilo e presta atenção. De repente, me vem aqui na cabeça, não é o que você falou. O que eu falei, ele trata exatamente da vinda de Cristo, quando nós teremos confiança e não seremos confundidos de forma alguma na vinda de Cristo. Tá certo? O outro é 1 João 2, 1. Amém, meus irmãos? Amém. Nós continuaremos na próxima quarta-feira conversando sobre a purificação e a santificação da vida de Cristo. E nós temos que pensar acerca da preparação para a vinda de Cristo através da palavra e a preparação através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos prepara para a vinda de Cristo. A palavra de Deus é um meio de preparação também para a vinda de Cristo. A santificação é um grande meio de preparação para a vinda de Cristo. Amém. Fiquemos de pé.